gente, terceira lesão mais comum desses casos de acidentes de carro, a gente tem a hemorragia interna, né? A hemorragia ou sangramento interno é uma perda de sangue de um vaso sanguíneo que se acumula dentro do corpo. Geralmente não é visível do lado de fora. Pode ter aqueles aspectos que dão a visibilidade, mas geralmente não é visível. É uma emergência médica séria, mas a extensão da gravidade depende da taxa de sangramento e da localização do sangramento. Sangramento interno grave no tórax, no abdômen, no espaço retroperitoneal, pelve e coxas podem causar choque hipovolêmico, que a gente já viu, ou morte, se o tratamento médico adequado não for recebido rapidamente. Então, no início, pode não haver sintomas da hemorragia interna, e se um órgão estiver danificado e estiver sangrando, pode aí gerar a dor, né? Porque vai causar a lesão, a inflamação, e aí a gente pode ter a dor, mas pode ser que não tenha nenhum sintoma associado. Com o tempo, né, o sangramento interno, ele pode causar uma hipotensão, e aí com a hipotensão a gente tem um aumento da frequência cardíaca para tentar ali compensar a queda da pressão, consequentemente um aumento da frequência respiratória, confusão, né, ansiedade, sonolência e perda de consciência à medida que a gente vai evoluindo nessa perda sanguínea. Um paciente pode perder mais de 30% de seu volume de sangue antes que haja alterações em seus sinais vitais ou no nível de consciência. Então, o choque hipovolêmico que vocês já viram, só para recordar, ocorre quando não há sangue suficiente para atingir os órgãos do corpo, ou seja, envolve a redução do volume de sangue, mas mantém a tonicidade do vaso. Então, o choque hipovolêmico ele vai seguir 3 etapas básicas, exceto quando a gente tem a exsanguinação da aorta, que geralmente já culmina na morte. Então, o primeiro estágio, né, a primeira etapa é o estágio não progressivo inicial, durante o qual são ativados os mecanismos compensatórios reflexos e são mantidas a perfusão de órgãos vitais, sistema renina, angiotensina, aldosterona, tudo aquilo que a gente viu. Depois a gente tem o segundo estágio, que é o estágio progressivo, que vai ser caracterizado pela hipoperfusão tecidual e início de piora circulatória e desarranjo metabólico, incluindo a acidose, aí que a gente vai ter os sinais e sintomas surgindo. E o estágio irreversível, no qual a lesão celular e tecidual é tão grave que mesmo corrigidos os efeitos hemodinâmicos, a sobrevivência não é mais possível. Então, o manejo do sangramento interno, ele depende da causa e da gravidade do sangramento. Se um paciente tiver pressão arterial baixa, a reposição de fluidos intravenosos pode ser usada até que eles possam receber uma transfusão de sangue, né? Se o médico reconhecer que o paciente pode ter uma hemorragia grave e contínua, que requer mais de 4 bolsas em 1 hora ou 10 bolsas em 6 horas, ele deve iniciar um protocolo de transfusão maciça. O protocolo de transfusão maciça substitui glóbulos vermelhos, o plasma, as plaquetas, em proporções variadas com base na causa do sangramento. É o que a gente vê aqui, né? É a pessoa principalmente politrauma, né? A pessoa tem aquelas fraturas expostas, tem essa hemorragia de grande quantidade e tem que passar pela transfusão maciça. Isso aqui é de uma cirurgia, ó. Todas essas bolsas foram utilizadas no processo da cirurgia. Não? Então, é crucial interromper o sangramento interno imediatamente, né? Ou seja, manter a hemostasia após identificada a causa da hemorragia. Quanto mais tempo demorar para atingir a hemostasia, maior é a taxa de mortalidade. Ao contrário do sangramento externo, a maioria dos sangramentos internos não pode ser controlada pela aplicação de pressão no local. Então, o sangramento interno no tórax e na cavidade abdominal, incluindo os espaços aí intraperitoneal e retroperitoneal, não pode ser controlado por pressão direta, ou seja, pela compressão. Na verdade, a compressão vai agravar o caso se gerar aí, por exemplo, um pneumotórax, né, na região do tórax. Então, vai agravar, porque já está gerando uma pressão daquele acúmulo de sangue entre a pleura e o pulmão. Se você comprimir aí, você aumenta mais ainda a pressão. Então, tem que esvaziar o que está ficando acumulado, o sangue acumulado entre a pleura e o pulmão. Então, o paciente com hemorragia interna aguda no tórax após trauma deve ser diagnosticado, ressuscitado e estabilizado antes de ser submetido à cirurgia. Porque, obviamente, na cirurgia, aí é que ele vai ter mais vasos rompidos e vai perder ainda mais sangue.
para reduzir o risco de morte pela hemorragia interna. Então, um paciente com sangramento interno agudo no abdômen ou na pelve após trauma pode exigir o uso de um dispositivo Reboa, que é um dispositivo atual, né? Que é um balão que é inflado na aorta, seja ele vai sendo inflado em níveis diferentes, né? Então, ele pode ser inflado até diminuir um pouco a luz da artéria, ou seja, é a obstrução parcial, que é a mais indicada nesse processo de controle da hemorragia, ou pode ser inflado totalmente e obstruir completamente a artéria. E isso vai ajudar a reduzir a perda de sangue, né? Então, se ele está obstruindo, não vai ter como sair o fluxo pelo sangue. Além disso, vai manter a hiporreperfusão. Se eu estou parando o sangramento, eu tenho mais sangue disponível dentro do sistema circulatório para irrigar os tecidos. E reduz também o número de bolsas usadas. Se eu estou reduzindo a quantidade de sangue, eu não vou precisar fazer a transfusão de uma quantidade muito grande. E isso retarda o sangramento, o uso dessa técnica e desse dispositivo que é o Reboa. Aqui é o que vocês observam, a inserção, ela começa aqui pela artéria femoral, certo? Então tem um procedimento longo, eu vi um vídeo, demora bastante, são vários processos até que se chegue à inserção do Reboa em si. Quando o Reboa entra, né, quando ele é colocado, aí começa o processo de inflagem. No vídeo que eu estava assistindo, que eu não trouxe porque era em inglês, aí ia ficar complicado para todo mundo entender, né? Então, começou a inflar, então eles estavam fazendo a comparação do que era melhor no controle da hemorragia e também para o pós, né? Se era a inflagem parcial ou total. Então, foi comprovado pelo estudo que a parcial era o melhor, porque além ela reduz a luz, então ela ajuda a aumentar essa pressão que está caindo drasticamente e também bloqueia a perda de sangue, que é o que está causando essa queda na pressão arterial. Só que não obstrui completamente a passagem. Já quando infla total, obstrui completamente e os danos no local, né, que está totalmente bloqueado, vão ser maiores, vão ter mais sequelas depois. Então, o ideal é que seja parcialmente inflado, certo? Não passei aqui, ó. É esse mecanismo, esse aqui é o balão totalmente inflado, tá? Mas ele pode ir sendo inflado aos poucos. Então, o choque hipovolêmico, ele é decorrente da depressão do volume intravascular pela perda de sangue, a ponto de ser incapaz de suprir a demanda de oxigênio dos tecidos. Então, como resultado, as mitocôndrias não são mais capazes de sustentar o metabolismo aeróbico, não chega glicose, né, para essas mitocôndrias, e mudam para o metabolismo anaeróbico, porque também não chega o oxigênio, então elas têm que começar a realizar o processo de fermentação para ter ATP, senão a célula não mantém os seus processos metabólicos. Então, na fermentação lática, o piruvato vai ser produzido e convertido a ácido lático para poder regenerar o NAD, que pode ser reutilizado na glicólise, para que se mantenha a síntese dessas moléculas de ATP. E aí mantém o grau de respiração celular anaeróbica na ausência do oxigênio. Mas qual é a consequência? Eu estou produzindo o ATP que a célula está precisando, mas eu estou produzindo o ácido lático, né? Então eu vou ter a acidose acontecendo. Mas a gente ainda está na fase inicial, a fase não progressiva, né? Então o corpo compensa a perda de volume, aumentando a frequência cardíaca, a contratilidade dos vasos, seguida da ativação dos barorreceptores, que são os sensores da pressão arterial, certo? Esses barorreceptores, né, eles vão resultar, a ativação deles, na ativação do sistema nervoso simpático, que vai ativar a vasoconstrição periférica. Então, que se eu estou fazendo a vasoconstrição das extremidades, eu estou tirando o sangue das extremidades para que ele se volte para as regiões vitais do corpo, certo? Então, puxa o sangue de órgãos não essenciais para os órgãos essenciais. Devido à ativação desse sistema nervoso simpático, esse sangue é desviado dos órgãos e tecidos não críticos para preservar o suprimento de sangue dos órgãos vitais, como o coração e o cérebro. E aí a gente mantém a fase não progressiva, né, que é também chamada de fase compensatória, porque o organismo ele está conseguindo ali ele equilibrar. E dentro desse aumento da frequência cardíaca, da vasoconstrição, né,
da ativação dos barorreceptores, a gente também tem o funcionamento do sistema renina, angiotensina, aldosterona ali ajudando nesse controle. Então, ao prolongar a função cardíaca e cerebral, isso também leva a que outros tecidos sejam ainda mais privados de oxigênio. Se eu fico tirando, né, o sangue das periferias, das extremidades, esses tecidos começam a demandar mais oxigênio e mais nutrientes. Isso vai fazer o quê? Se eles precisam de energia e eles não estão conseguindo oxigênio nem nutrientes, eles também vão aumentar mais ainda a produção de ácido lático. Então, esse ácido lático gerado pela privação de sangue nessas extremidades vai agravando a acidose que já tinha iniciado. Na pele, até que é bom, né, professor? Porque se eu conduzir o sangue nas periferias, o centro aí não é tanto, fica no local da... Isso. Não, facada foi na pele. É. Então, essa piora da acidose, ela está associada à hipóxia, né? Se não corrigida, acaba causando perda da vasoconstrição periférica. Então, o fato do sangue começar a ficar ácido demais, e obviamente não está circulando sangue direito, então não está chegando oxigênio, tem a hipóxia, começa a causar o prejuízo dessa vasoconstrição periférica. Se essa vasoconstrição periférica para de funcionar, então eu estou parando de mandar o sangue para os órgãos vitais, não é isso? Então, deixa de ir o sangue para os órgãos vitais e a gente tem a piora do comprometimento hemodinâmico, né? E aí a gente tem a fase progressiva, tá? Eu não sei porque está progressiva, que é chamada de fase descompensatória. Se não for tratado eficazmente, evolui para a fase irreversível, que culmina na morte, né? Que é aquela que não tem mais como voltar atrás. Então, a capacidade de compensação de cada organismo vai variar de acordo com comorbidades, cardiopulmonares, idade, medicações vasoativas. Então, cada organismo, obviamente, vai conseguir responder ao choque hipovolêmico da maneira que ele puder. Se uma pessoa mais idosa, vai ter mais dificuldade. Então, tudo isso, se tiver comorbidades, vai ter mais dificuldade nesse processo. Devido a esses fatores, as respostas da frequência cardíaca e da pressão arterial são extremamente variáveis e, portanto, não podem ser consideradas como um único meio de diagnóstico. Associado a isso, tem um fator-chave na fisiopatologia do choque hipovolêmico, que é o desenvolvimento de coagulopatia generalizada induzida por trauma e ressuscitação. Coagulopatia é a incapacidade de coagular o sangue, certo? Então, a pessoa já está com hemorragia e ela ainda não consegue fazer a coagulação, aí dificulta mais ainda bloquear essa perda de sangue constante. Então, como é que funciona essa coagulopatia induzida pelo trauma e também pela ressuscitação, certo? Então, ela vai se desenvolver como uma combinação de vários processos. Primeiro, a gente tem a perda simultânea de fatores de coagulação, do fibrinogênio, das plaquetas pela própria hemorragia. O indivíduo está perdendo os componentes que existem ali no tecido sanguíneo. Segundo, isso aqui está associado ao processo de ressuscitação. A pessoa está no choque hipovolêmico, pressão caiu demais. O que foi que a gente viu no início? A introdução de fluidos, né? Então, a introdução de fluidos para aumentar a volemia e aumentar essa pressão. Mas o que é que essa introdução de fluidos faz? Ela faz uma hemodiluição, né? Esses fluidos de ressuscitação. Então, a concentração restante que tinha de fatores de coagulação, de fibrinogênio, de plaquetas, ela vai ficar uma concentração mais baixa ainda, porque diluiu com fluido de ressuscitação, certo? E também tem uma disfunção na cascata de coagulação devido à acidose. Então, a alteração do pH vai alterar a funcionalidade das enzimas da cascata de coagulação e aí está tudo prejudicado. Eu nem tenho os fatores de coagulação para que haja os componentes da coagulação. Eu não tenho as enzimas que desencadeiam o processo de coagulação e o que resta foi totalmente diluído pelos fluidos de ressuscitação, né? Então, a coagulopatia, essa primeira etapa, vai ser devida, né, a essa diminuição mesmo da concentração daquilo que leva à coagulação. E nós também temos associada a hipotermia, uma temperatura abaixo de 34 graus Celsius, que vai agravar essa coagulopatia ao prejudicar a coagulação e é um fator de risco para a morte, independente do choque hipovolêmico.
A pessoa que tem hipotermia, ela pode morrer não devido ao choque hipovolêmico, é desencadeado por ele, né, pela perda sanguínea, mas ela não pode, ela pode não morrer do choque hipovolêmico em si, e sim da hipotermia, tá? Então vamos entrar nas... Opa! Então agora, gente, a gente vai entrar nas lesões por pérfuro cortantes, as facadas, né? Eu estava até comentando no vídeo, a coagulopatia, a hipotermia e a acidose metabólica. É o que eles chamam de tríade da morte na emergência. Mas é porque... Porque não tem mais como... Lembra quando a gente viu lá da parte das crianças que as duas primeiras fases, uma era a hipoglicemia, né, que era passível de morte da criança, e a segunda era a hipotermia, que era passível de morte. Então você tem que controlar. Se não controlar, pode de fato desencadear, né, o óbito. Então, iniciando agora a parte da violência mais assim, corpo a corpo, né, e não saindo um pouquinho da parte dos acidentes de trânsito, vamos entrar nas facadinhas ou lesões por pérfuro cortantes, que não é só a faca, né, que tem essa capacidade. Então, as perfurações cortantes, elas são uma forma de trauma penetrante que pode ser auto-infligida ou infligida por outra pessoa acidentalmente ou intencionalmente, né? Então, eles podem ser causados por uma variedade de objetos e podem ocorrer em qualquer parte do corpo. Embora comumente causadas por uma faca, as lesões também podem... as lesões por corte, né? Diferem dessas lesões por pérfuro cortantes, porque geralmente apenas a pele é ferida no corte, né? Ou seja, é uma lesão superficial. E nos pérfuro cortantes a gente tem o corte inicialmente para depois ter a perfuração, certo? Então é diferente, são mais tecidos, além do tecido cutâneo, que são rompidos no processo. Então o mecanismo ele se deve mais ao mecanismo de corte, de arrasto, né, no corte, do que no empurrão, que é o que é visto nas feridas de pérfuro cortantes. Assim, os pérfuro cortantes agirão de duas formas diferentes. A ação perfurante, em que a gente vai ter a profundidade, certo? E a ação cortante, que é o principal relacionado ao sangramento em abundância, tá? Então, nós vamos tratar daquelas lesões pérfuro cortantes. Então, não é só o corte. Então, a gente não vai ver, né, quem lesiona e tudo mais o braço. A gente vai ver, de fato, quem faz a perfuração, ou seja, além do tecido cutâneo, adentra os demais tecidos, certo? Aqui é só para vocês observarem alguns cortes, né? A pessoa foi esfaqueada várias vezes e ele tem essa característica, não dá para ver, né? Ele tem essa característica aqui, ó, de ter um ângulo, por exemplo, a faca normalmente tem um gume, né? A parte da lâmina é só uma e a outra é a parte reta. Então, quando a gente observa, partindo aqui para aquela parte da medicina legal, o corte vai ter aqui um ângulo agudo, que é a parte onde passou a lâmina, né? E vai ter um ângulo aberto, né? Que é justamente a parte que não tem a lâmina, certo? Obviamente, se tiver um punhal, né, que tem lâminas nas duas extremidades, aí vai ter o ângulo agudo nas duas extremidades, então vai ter todos esses aspectos na facada. Então, as perfurações geralmente resultam de um mecanismo de penetração com um objeto, uma faca, uma tesoura, que penetra na pele inicialmente, ou seja, primeiro faz-se o corte, para depois se fazer a perfuração do tecido subjacente e pode se estender mais profundamente para romper cavidades anatômicas. Então, o rompimento da cavidade peritoneal, da pleura, certo? Que é muito, quando a gente tem esfaqueamento, né, facadas no peito, muitas vezes desencadeia o pneumotórax, né? Então, a localização da lesão, a trajetória do objeto, o tamanho do objeto, a profundidade da lesão afetam o dano potencial que pode ser infligido. Então, dependendo da localização,
pode ser uma lesão vascular, que pode vir aí na aorta, na carótida, né? Lesão de órgãos muito vascularizados do baço pode ser muito preocupante. Lesões que podem comprometer a mecânica respiratória, né? Aqui no peito, o pneumotórax, as vias aéreas, na traqueia, obviamente só tem esse caminho para fazer a respiração, então se lesiona a traqueia, também é preocupante, assim como lesões na cavidade visceral, né? Uma perfuração intestinal, podem ser extremamente preocupantes. O mais comum que a gente observa de enfacadas na região do peito, né, é a ocorrência do pneumotórax. Na hora que ocorre a perfuração, né, há o rompimento dos vários vasos e começa a ter o acúmulo de sangue nessa região aqui. Esse pneumotórax da figura é o acúmulo de ar, certo? Está acumulado ar. Mas vocês imaginem aqui, isso que está comprimindo esse pulmão e deixando ele bem pequenininho, sendo sangue, né? É o quê? Hemotórax e pneumotórax é só ar? É porque eu no artigo que eu li não tinha isso ainda. É a mesma, só muda o que está comprimido, né? Ou é A, é igual a figura, que ou em vez de ser o A que está comprimido, vai ser o sangue, certo? Então ele começa a se acumular entre o pulmão e a pleura. Aí começa a comprimir, por isso que ele está aqui bem pequenininho, né? Está apertado. Se ele está apertado, ele não consegue expandir, não funciona. Aí a pessoa já tem esse prejuízo aqui, que esse aí já tem o funcionamento de apenas um pulmão. Além disso, vai começar a ter o prejuízo por quê? Porque se está tendo hemorragia, vai ter queda da pressão. Se vai ter queda da pressão, começa a ter a disfunção de toda a circulação. Se não funciona a circulação, não vai funcionar a respiração, certo? Então, por isso que faz a drenagem, né? Aqui é o tubo que é colocado, seja para esvaziar o ar, né? Naquelas situações em que é ar, ou seja, para diminuir a quantidade do sangue da hemorragia e reduzir os impactos, certo? Então, essa lesão, né, por pérfuro cortante, ela pode atingir diversas regiões, obviamente. Então, se atingir os membros, a principal lesão causada é a lesão neurovascular nos nervos, ou então lesão no tendão. Se atingir cabeça ou pescoço, também lesão nervosa, lesão arterial, principalmente quando tem transecção ou dissecção da artéria carótida, lesão óssea, principalmente na face, certo? Então é mais fácil a gente ter uma lesão óssea na face, porque são ossos que não são tão difíceis de perfurar. Lesão cerebral direta, certo? Ruptura do globo, lesão traqueal, lesão esofágica. Quando atinge o peito também, todo canto, né, que a gente tem a inervação, lesão nervosa, lesão arterial, lesão cardíaca, né, pode atingir o coração, pode atingir o diafragma, que também vai prejudicar o processo respiratório, pode causar um pneumotórax, hemotórax, hemopneumotórax, que é os dois juntos, né? Se atingir abdômen e pelve, lesão arterial, lesão venosa, lesão na bexiga, lesão hepática, lesão no baço, que é preocupante por conta da vascularização, lesão renal, perfuração das vísceras, e na coluna pode ter lesão medular, lesão meníngea, né, atingir as meninges daqui da coluna vertebral, e lesão arterial, lesão muscular, né? Então, apesar da possibilidade de evolução grave, representam menos de 10% de todas as mortes por trauma penetrante, né? O penetrante contundente é imensamente maior que é por tiro, certo? Então, apesar dela poder evoluir para uma gravidade, normalmente ela tem um controle mais fácil, um prognóstico melhor do que as lesões que são causadas por pérfuro contundentes. Então, basicamente, o que é que acontece, né? Como eu já falei no início, ocorre o corte, depois a perfuração dos tecidos subadjacentes e após a lesão, seja por qualquer uma dessas lâminas aí, vai ter o rompimento da pele, dos tecidos subjacentes, a perfuração. E as células dos tecidos lesionados vão se romper, liberando seus constituintes intracelulares que desencadeiam... Ai, tem uma muriçoca me picando. Que desencadeiam um processo inflamatório e a ativação dos macrófagos, né? Isso vai acarretar na secreção de
prostaglandinas, é o principal processo fisiopatológico que acontece na facada. Então, inicia o processo inflamatório, esses macrófagos, eles vão secretar prostaglandinas, e essas prostaglandinas, elas vão ter um papel principalmente na vasoconstrição. Se eu estou vasocomprimindo, eu tenho a intenção de reduzir a hemorragia causada pela lesão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai ter aí a secreção de histamina, bradicinina, leucotrienos e interleucina 1, que vão ter um papel, principalmente aí a histamina, de vasodilatador, e a bradicinina, certo? São vasodilatadores. Os leucotrienos, eles vão atuar principalmente aumentando a permeabilidade vascular. E a interleucina 1 vai atuar principalmente aumentando, né, o volume de células sanguíneas, ou seja, a concentração das células de defesa. Se eu tenho a vasodilatação, eu aumento o volume sanguíneo no local, né? Se eu aumento a permeabilidade vascular, eu consigo que mais células de defesa passem para o local da lesão. Se eu tenho um aumento da concentração dessas células de defesa, eu vou conseguir que elas passem para o local da lesão. Isso vai fazer o quê? Que a gente tenha um aumento da diapedese, né? A passagem de células de defesa para o local da lesão. Essas células de defesa vão realizar o processo de fagocitose. Essa fagocitose vai gerar o exsudato, né? Que tem a composição das células. E esse exsudato, juntamente com o processo inflamatório, vai gerar o edema. O edema vai gerar a dor, né? Quando a gente tem, né, que esse exsudato, em vez dele gerar um edema e gerar dor, ele venha a romper as células, né, causar uma ruptura, essa ruptura ela pode sofrer um processo infeccioso que pode levar à sepse, que se for tratada vai gerar a cura, se não for tratada pode levar à morte, né, que é o choque séptico que a gente já viu. Além disso, no local da lesão ocorre a entrada de micro-organismos, obviamente, né, expôs ao ambiente, que vão desencadear a produção de pirogênios exógenos, né, que ativam o hipotálamo a secretar prostaglandinas que geram a febre. Então, a gente tem a secreção de prostaglandinas pelos macrófagos, que estão mais relacionadas à vasoconstrição para diminuir a hemorragia. E temos essas prostaglandinas secretadas com base nos pirogênios exógenos que adentraram pelo local da lesão. Então, é o que tem, né, esse fluxograma que tinha lá, de como funciona a fisiopatologia da facada. Então, acontece a facada, a gente tem, né, a lesão do tecido. Com essa lesão do tecido, inicia o processo inflamatório. Além disso, além de iniciar o processo inflamatório, o que é que vai acontecer? Vai ter a entrada, né, dos micro-organismos que vão gerar os pirogênios exógenos, que vão ativar o hipotálamo a secretar a prostaglandina e desencadear a febre. É o sinal da infecção. Ao mesmo tempo está acontecendo ali o processo inflamatório, principalmente desencadeado pelos mastócitos, que vão secretar bradicinina e histamina, que vão ser vasodilatadores. Vai secretar prostaglandinas, que vai ter o papel na vasoconstrição para diminuir a hemorragia. Vai secretar leucotrienos, que vai aumentar a permeabilidade vascular. E vai secretar a interleucina 1, que aumenta a concentração de células sanguíneas. Então, isso tudo vai culminar em quê? Vai culminar no processo inflamatório geral, né? Vai formar o exsudato, o edema, e aí esse edema ele pode desencadear a dor. Se esse exsudato, em vez de gerar o edema, a dor e tudo mais, ele for muito grande, né, ele pode causar o rompimento das células do tecido. Esse rompimento acaba favorecendo a sepse. Aqueles micro-organismos que já adentraram anteriormente vão causar infecção. Esse choque séptico, se ele tratado, a pessoa pode se recuperar. Se não for tratado, aí vai acabar morrendo nessa lesão. Então, isso a nível microscópico, né? Um processo inflamatório básico geral, só que com aquelas moléculas principalmente secretadas no processo fisiológico de uma facada. A nível macroscópico, as facadas podem causar várias lesões internas e externas.
E como eles são armas de baixa velocidade, os ferimentos infligidos a uma pessoa são normalmente confinados ao caminho que ela percorreu internamente, em vez de causar danos ao tecido circundante, o que vai ser comum, que a gente vai ver nos ferimentos pela arma de fogo, né? Tanto pela a pólvora, né, o calor, o térmico, como também pelo impacto que é gerado. O abdômen é a área mais comumente lesada por uma facada. O comprimento e o tamanho da lâmina da faca, bem como a trajetória que ela seguiu, podem ser importantes no planejamento do gerenciamento, pois podem prever quais estruturas foram danificadas. É importante manter a pressão sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio, manter a temperatura corporal central da pessoa, né, para que não tenha uma hipotermia, e transportar para o centro de trauma em casos graves. Na maioria das vezes, para determinar se a gente tem uma hemorragia interna proveniente dessa facada, faz-se uma avaliação focada com ultrassonografia, ou também lavagem peritoneal diagnóstica pode ser usada. A exploração local da ferida também é outra técnica que pode ser utilizada para determinar o quanto o objeto penetrou. Às vezes a gente vê naquelas séries, né, achando que é uma coisa grotesca, mas a pessoa vai lá e enfia mesmo o dedo para ver o nível da lesão. Então a observação ela pode ser usada no lugar de uma cirurgia, ou seja, ela vai evitar uma cirurgia desnecessária, o que torna o tratamento preferencial do trauma penetrante. Portanto, nos casos em que não há suspeita de sangramento, não há suspeita de infecção, não há benefício conhecido da cirurgia para corrigir quaisquer lesões presentes, eu coloquei aqui, eu não estou vendo nada assim, não estou vendo uma hemorragia interna, não identifiquei a hemorragia interna, não identifiquei que lesionou regiões muito importantes, então não precisa ir para uma cirurgia mais invasiva, a gente consegue resolver por aqui. Então pode ser utilizado nesse processo tamponamento cirúrgico, mas pode prejudicar a fixação dos órgãos diretamente afetados. Então a observação, né, o toque vai contribuir para que não se faça um procedimento mais invasivo, mas às vezes se tiver um rompimento em algum órgão que tenha deslocado ele, não vai conseguir corrigir de forma eficiente. Quando há necessidade da cirurgia invasiva, né, ou a pessoa está em choque hipovolêmico, né, perdeu muito sangue, ou choque séptico, normalmente o cirurgião rastreia o caminho da arma para determinar as estruturas anatômicas que foram danificadas e realizar a cirurgia de controle de danos. Então, antes dele entrar na cirurgia, ele tem que saber o que é que ele vai fazer. Então, ele faz ali o ultrassom para ver o que é que foi lesionado. Para a cirurgia, conhecer a direção das fibras musculares no corpo é de extrema importância para a medicina legal também, né? Os aspectos de todos os cortes, eles vão estar diretamente relacionados à direção das fibras musculares, porque a cicatrização do paciente ela vai depender muito de como foi feita a incisão inicial. Se o corte ele obedece o direcionamento dessas linhas, né? As linhas estão aqui horizontais descendo, né, quase na diagonal. Se o corte foi feito na mesma linha, a cicatrização ela vai ser muito mais fácil, que a reconstrução na mesma linha da fibra fica mais fácil. Já se o corte ele não foi feito na direção da linha, vai acontecer o contrário, né? Essas fibras vão cicatrizar de uma forma mais complexa, em forma de rede, e aí não vai ser uma cicatrização tão rápida e nem tão bonita, né? Vai ficar aquela cicatriz mais feia. Vamos entrar agora nas balas, né? Nos tiros. Então, lesões por projéteis. Uma das principais causas de lesões traumáticas são as feridas relacionadas a armas de fogo. Ontem vocês viram que o Cleidson disse que a predominância é lesão por arma de fogo, né? Que é o que a gente chama de trauma balístico, que são ocorrências comuns em populações civis e, obviamente, nas militares. Então, além da incapacidade aguda, o trauma balístico tem sérias consequências econômicas e de saúde a longo prazo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a incidência de ferimentos por arma de fogo ultrapassa 100 mil por ano, com cerca de 30 mil desses casos fatais. No entanto, o manejo clínico e o tratamento de tais ferimentos permanecem abaixo do ideal. Além disso, aqui no Brasil, que é o país com uma das taxas mais altas de homicídios por armas de fogo no mundo,
Estima-se que os ferimentos por arma de fogo custem cerca de 88 milhões de dólares por ano aqui no Brasil. E quando estendidos a custos indiretos, ou seja, perda da força de trabalho, né? Então tem que fazer ali como é que chama o negócio do INSS? Não, aposentadoria se for a lesão total, mas acho que é. Qual é o nome do... pronto, a pessoa está incapacitada e fica recebendo benefício. Então, somando esses custos, somando os custos do policiamento, que a maioria dos homicídios é por assalto, etc, etc. Então, tem que aumentar o policiamento. Então, aumenta os custos. No final, o Brasil gasta cerca de 10 bilhões de dólares por ano com esses ferimentos à bala e tudo que está por trás deles. Então, após o trauma balístico, as consequências primárias mais comuns incluem danos aos tecidos moles, perda muscular volumétrica, ou seja, perda do volume muscular, né? Hemorragia, fraturas ósseas e dor, sendo a lesão no músculo esquelético a mais relacionada à indução de incapacidade grave, certo? Hospitalizações prolongadas e, em geral, uma qualidade de vida ruim. Então, por isso que quando a gente for ver a fisiopatologia, a gente vai entrar nas lesões a nível muscular, principalmente, certo? Então, coletivamente, portanto, as evidências atuais sugerem que o músculo esquelético deve ser um importante alvo terapêutico após lesões relacionadas às armas de fogo. Melhorar a sua regeneração irá promover a recuperação e a qualidade de vida dos pacientes baleados. Então, quais são os aspectos gerais, né, das lesões causadas por projéteis? Os principais mecanismos subjacentes às feridas balísticas que penetram no tecido incluem a cavitação permanente, em que o tecido, né, onde a bala entrou, ele é destruído pela compressão e o cisalhamento do projétil, que é o que se chama de rastro do projétil, e a cavitação temporária, que é causada pela distensão do tecido devido a vibrações de alta pressão do rastro do projétil. Então, não é irreversível, entendeu? Onde ele entrou, o que ele rompeu, não tem mais como reverter. Então, o que está em torno do rastro do projétil que é essa cavitação temporária. O estresse térmico pelo atrito localizado pode exacerbar esses insultos primários. Então, além ainda da gente ter o impacto, a penetração contundente do projétil, ainda tem o fator, né, da temperatura. Como vem pela pólvora ali ativada, ele vem numa temperatura mais elevada e agrava o dano. Então, a extensão do ferimento de arma de fogo, ou seja, a profundidade à área danificada, é altamente dependente das características do tecido e do projétil, em que tanto o projétil, a velocidade da qual ele saiu da arma, a massa, a forma desse projétil, se ele tem a ponta mais aguda, se ele tem uma ponta mais reta, o calibre, o material, a capacidade de fragmentação, né? Então, por exemplo, você chega ali, você quer usar, eu tô jogando Free Fire, eu vou lutar aqui de perto, vou pegar uma escopeta, porque a escopeta ela abre e aí causa um dano bem maior de perto, né? Não adianta você pegar a M60 e ficar atirando no cara de perto. Tem que... Eu jogo bastante Free Fire. Eu jogo bastante. Eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. O dano, do jogo, né? O dano que é causado, ele vai depender tanto do tecido no qual acabou acontecendo a perfuração, como do projétil. E o projétil aí, ele vai depender da velocidade que ele entra, isso vai depender da arma, vai depender do tamanho do projétil, vai depender da capacidade dele de fragmentar ou não, ele entra inteiro ou quando ele entra ele se espalha. As escopetas, normalmente a arma, ela... Aí, por isso que explode a cabeça da pessoa logo, entendeu? Pois é, a forma da ponta, se é mais aguda, se ela é mais plana. Então, tudo isso vai impactar no tamanho da lesão causada. Quando o tecido impactado, também pelo tecido, né, a densidade do tecido, a capacidade de elasticidade, a espessura, então isso vai interagir para definir toda a extensão e a natureza da lesão. Em geral, sugere-se que o músculo esquelético seja mais sensível à cavitação permanente, acreditando-se que a cavitação temporária induza menos danos devido à elasticidade inerente do músculo esquelético, né? Então, quando é uma cavitação permanente, a lesão, a probabilidade da lesão
não se recuperar no músculo esquelético é muito maior de uma cavitação temporária. Então aqui, ó. Oxente, não tinha passado não, vocês nem me disseram, mano. Tá meia hora aqui. Então aqui, ó, a gente tem vários tipos, porque a figura tá na animação, aí eu tirei de cima do texto. Então tem vários tipos, vários formatos, se a bala fragmenta ou não fragmenta, então isso tudo pode estender ou minimizar o tamanho da lesão, certo? É legal, né? Não, e eu assisti, é porque não tem... Só o canto da volta. Não, mas é legal, eu assisti várias aulas, é porque não cabia no contexto do que foi colocado no planejamento da semana, mas assisti várias aulas da parte de forense, né? A bala tal, não sei o que, como é que você compara. Cara, que legal, né? É muito legal, muito legal. Enfim, em relação ao músculo esquelético impactado por um projétil, o dano é infligido por várias vias, com laceração, esmagamento, desnervação, hemorragia, consequentemente isquemia, queimaduras, né, pela alta temperatura a qual o projétil chega, e a atrofia muscular. Quando a gente tem a atrofia muscular, que é a perda da musculatura no local do projétil, isso é um motivo de preocupação, certo? Os ferimentos primários por arma de fogo podem ser agravados por trauma secundário, que complica ainda mais a gravidade da lesão, incluindo desenvolvimento de infecção, sepse, uma cirurgia mal feita, né? Movimento físico excessivo. Então, esses são danos secundários à lesão inicial que podem agravar o prejuízo, consequentemente, a recuperação dessa lesão. Então, o manejo clínico após o trauma balístico pode ser geralmente categorizado em etapas distintas, incluindo a atenção primária, que é o tratamento no local e no transporte, né, ali na ambulância, a atenção secundária, que são as intervenções hospitalares, e a reabilitação. Então, é o que vocês veem aqui, né? Então, a gente tem a lesão tanto pelo próprio projétil, como, né, ele vai com, o que a gente chama, né? Que a gente chama não, né? O artigo coloca, né? De impacto termomecânico. Então tem tanto o impacto da perfuração mecânica como da temperatura, que faz com que esse impacto seja maior ainda pelo disparo. E aí causa a lesão na musculatura esquelética. Isso aí pode atingir tudo que a gente falou. A atrofia muscular, né? Que é a perda do volume muscular, é o pior, né? É a pior coisa que pode acontecer. A queimação, né, que causa a lesão no tecido, laceração, esmagamento, a hemorragia gera isquemia no local, denervação, né, que são os danos nos nervos onde aconteceu. Então, tudo isso pode acontecer associado aqui à lesão pelo projétil, juntamente à lesão no músculo esquelético. E aí, quando a pessoa chama, né, a ambulância, começa o tratamento lá no local, dentro da ambulância, vem tentando conter a hemorragia, tentando solucionar, chega no hospital, vai passar por uma cirurgia, pela remoção da bala, se for superficial, e depois a gente vai para a reabilitação, que será cada vez mais complexa e mais complicada, quanto mais intenso for a perda muscular, a perda de volume muscular, certo? Ou seja, a atrofia muscular. Então, dadas as limitações experimentais, a gente não tem modelos animais adequados para estudar o impacto, né, de um projétil. Pois é, ficar atirando nos bichos é um problema de ética, mas com certeza autorizariam, né? Mas o problema é porque não é idêntico, por mais similar que seja, não é idêntico. E as éticas é que você não pode ficar, a pessoa levou uma bala lá. Aí eu vou ficar, deixa eu ver o que dá. Não dá, né? Não tem condições, porque isso vai fazer um sofrimento deliberado na pessoa, é totalmente antiético, então não tem como. Então, a nossa compreensão da fisiopatologia do trauma e regeneração do músculo esquelético em humanos após os ferimentos balísticos permanece longe de ser completa. Então, um dos principais fatores relacionados à viabilidade muscular após o trauma balístico envolvem a gravidade da lesão mecânico-térmica e o subsequente trauma das miofibras, que são caracterizados por estágios sequenciais. Então, vai acontecer primeiro aí a necrose, depois a inflamação e depois a regeneração
muscular. Então, o trauma muscular mecanotérmico, ele é caracterizado pela penetração abrupta nos tecidos moles e pelo calor extremo gerado pela fricção dos projéteis, que acarretam na extensa ruptura e atrofia estrutural das fibras musculares, além de danos ao tecido conjuntivo, à rede neural, endotélio vascular, mas o principal dano associado a um projétil é o dano muscular, assim, a perda do volume muscular, né? Então, após as agressões musculares, primeira coisa que acontece, houve a lesão, né? Aí vai vir principalmente neutrófilos, eles são as primeiras células que são recrutadas para o tecido danificado. Em seguida, vem os macrófagos pró-inflamatórios, ou seja, do perfil M1, que se infiltram no tecido danificado e vão fazendo ali a fagocitose, né? E liberando citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 1 e a interleucina 4, que promovem a proliferação das células satélites. Por que se destaca a interleucina 1 e a 4? Porque são essas duas que têm a capacidade de promover a proliferação das células satélites. A gente sabe que o tecido muscular, ele não é um tecido de elevada, o músculo esquelético de elevada regeneração. Então, para que ele se regenere, ele precisa da ativação dessas poucas células satélites que tem, certo? E são essas citocinas que desempenham esse papel. Então, em particular, a capacidade de regeneração do músculo é altamente dependente de uma população de células progenitoras específicas do músculo, denominadas células satélites, que são células tronco musculares justapostas às miofibras e são revestidas sob a lâmina basal. É justamente o rompimento, né, a perfuração pelo projétil, que rompe essa lâmina basal e expõe essas células satélites. Elas normalmente residem em um estado quiescente, mas elas são capazes de regenerar fibras musculares danificadas mediante os estímulos que induzem sua ativação. Que estímulos são esses? Interleucina 1 e 4. Sequencialmente a esse processo, os macrófagos anti-inflamatórios do perfil M2 começam a aparecer, certo? Eles vão começar a surgir aí aproximadamente 4 dias após o dano e vão secretar agora citocinas anti-inflamatórias, que facilitam a diferenciação das células satélites e, portanto, a regeneração das miofibras. Quero que vocês visualizem que o fato de, aproximadamente depois de 4 dias da lesão, surgirem os macrófagos do perfil M2, não significa que todos os macrófagos do perfil M1 desapareceram. O processo inflamatório desencadeado pelos macrófagos do perfil M1 ainda está acontecendo, mas depois de 4 dias já começa, quando eles foram, né, curando ali a lesão, o M2 já vem para iniciar o processo de regeneração daquilo que está sendo curado, certo? Uma coisa não inibe a outra. E esse perfil M2 é que vai favorecer essa diferenciação das células satélites nas miofibras musculares. Portanto, as lesões musculares balísticas são caracterizadas pela perda funcional sustentada pela necrose, fibrose e atrofia muscular, e além desses também ocorrem lesões vasculares e neurais. Muitas lesões traumáticas do músculo esquelético podem ser revertidas através das respostas imunológicas, metabólicas e neurovasculares, principalmente a angiogênese. Houve a lesão ali no músculo esquelético, para que essas células satélites elas venham a se diferenciar, é necessário que a gente tenha a irrigação sanguínea. Então, o processo da angiogênese, ele começa a acontecer. Isso vai ser importante porque aqueles macrófagos que estão secretando a interleucina 1 e a interleucina 4, eles têm que ter a corrente sanguínea para chegar no tecido. Além de secretar a interleucina 1 e interleucina 4, os macrófagos no processo inflamatório, né, de lesão tecidual, eles também fazem o quê? Secretam VEGF. Então, quando eles secretam o VEGF, eles induzem a angiogênese naquele local. E essa angiogênese favorece ainda mais a ativação das células satélites que vão se diferenciar. No entanto, quando ocorre um limiar de dano que supera a capacidade intrínseca do organismo, a dor crônica e a perda de massa e função muscular tornam-se irrecuperáveis, certo? Então, quando o dano é muito exacerbado, não vai ter como reverter ali, essas células satélites não vão preencher todo o espaço que foi danificado, não.
Então aqui, né, gente? Quando acontece a lesão pela arma, a gente vai ter tanto dano ao músculo esquelético, como danos vasculares, danos nos nervos, certo? Isso vai romper a membrana basal e vai expor as células satélites. Com a lesão, o que é que começa no local? Processo inflamatório, né? Macrófago do perfil M1, neutrófilo, vem todo mundo aqui começar o processo inflamatório. Esse macrófago, ele começa a secretar a interleucina 1 e a interleucina 4 e o VEGF, certo? Esses três fatores juntos iniciam a angiogênese, né? A geração, recomposição dos vasos sanguíneos, e esses outros dois fatores dessas citocinas pró-inflamatórias ativam as células satélites a começarem a se proliferar. Elas começam a... O quê? Serem expostas, não necessariamente elas vão ser ativadas. Não, ela precisa ter a secreção das citocinas pelos macrófagos para serem ativadas a se proliferarem. Então elas começam a se proliferar. O que é que vai fazer com que elas se diferenciem? Já vai vir os macrófagos do perfil M2, depois de mais ou menos 4 dias, começa a secretar citocinas anti-inflamatórias e também continua a secretar o VEGF, que favorece agora a diferenciação das células satélites que começaram a proliferar por causa dos macrófagos M1, isso, clonando, preenchendo o espaço, para depois ela ser funcional. Ela vai ser funcional quando ela se diferenciar. E diferencia por ação daquilo que o macrófago do perfil M2 secreta. Aí ela se diferencia na miofibra, né, na fibra muscular, certo? Então vai acontecendo o processo de regeneração. Se o dano for muito exacerbado, essa atrofia muscular não vai conseguir ser regenerada, não vai ter como retornar às condições iniciais. Então, a perda de massa muscular é um fator importante para o estado funcional, a qualidade de vida e a mortalidade dos indivíduos que sofreram a lesão balística. Assim, quando as lesões causam danos graves aos tecidos, procedimentos cirúrgicos agressivos são frequentemente usados, né? Então, a gente tem remoção de tecido desvitalizado e o enxerto de retalhos musculares. Então, isso aí... Claro, tampar o buraco, né? E essa, porque a pessoa não toma cuidado com a direção das fibras, né? Se eu não tomo cuidado com a direção das fibras, eu vou prejudicar a funcionalidade daquela musculatura. Se eu prejudicar a funcionalidade, ele não vai ter a mesma função que tinha antes. Então, é aí que a gente tem as sequelas, né, do processo. Então, estratégias novas para a regeneração do músculo esquelético são um assunto de grande importância, certo? Então, as pesquisas para que o manejo de lesões por arma de fogo, né, por trauma balístico, elas têm que ser mais desenvolvidas para que a gente consiga regenerar melhor essa lesão e a pessoa não tenha tantas sequelas posteriores. Então, o trauma está associado a várias alterações, como o desuso, o próprio processo inflamatório, que podem induzir a perda da massa muscular por meio de várias vias de sinalização que atuam elevando a degradação proteica, ou seja, o catabolismo das proteínas, e suprimindo a síntese proteica, ou seja, a via anabólica de síntese de proteínas. E para eu sintetizar o músculo, eu preciso de proteína. Se eu não tenho proteína, então não tem como. Então, o próprio processo inflamatório, depois do trauma balístico, né? O desuso, a pessoa não utilizar aquela região, vai acarretar com que essa atrofia muscular aconteça, certo? E além disso, vai desencadear, vai inibir essas vias, vai ativar essas vias de degradação e de supressão da síntese proteica, que a gente vai já ver na figura, fica mais fácil de visualizar. Então, 2 fatores de transcrição que regulam a atrofia muscular são o FOXO e o NF-κB, que são ativados por numerosos fatores, inclusive o processo inflamatório depois do trauma balístico. E eles aumentam ainda mais a proteólise pela sinalização aos proteassomas e também a autofagia dentro da célula.
Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão ativar o processo de ubiquitinação das proteínas. Quando uma proteína está ubiquitinada, ela é direcionada para o proteasoma para ser degradada. Então, eles também aumentam mais ainda essa degradação proteica. Além disso, a gente tem aumentos, né, dos níveis de cálcio citosólico, ou seja, aumenta a concentração de cálcio 2+. E também pode aumentar a ativação proteolítica de quem? Calpaína e caspase. Então, o cálcio, ele ativa a calpaína, que a gente viu lá no trauma crânioencefálico, né? Essa calpaína começa a degradar o citoesqueleto e também proteínas, e também ele vai ativar as caspases que desencadeiam a morte celular programada, certo? Além de prejudicar a função mitocondrial. Se eu estou acumulando muito cálcio, que é a mesma coisa do TCE. Estou acumulando muito cálcio, a mitocôndria, que é quem armazena, começa a pegar muito cálcio, e esse acúmulo de cálcio muito elevado desregula a homeostase da mitocôndria, e aí ela não tem mais a funcionalidade, é destruída e também desencadeia a morte da célula. Então, esses movimentos são desencadeados pelo próprio trauma às fibras musculares. O trauma, não houve a lesão ali balística, rompeu as fibras. O que é que a gente mais tem dentro das fibras musculares? Cálcio, porque é o cálcio que sinaliza para a contração, né? Então, é liberado uma quantidade muito grande de cálcio. Então, essa liberação pelo próprio trauma desencadeia todos esses processos associados que eu acabei de falar. Além disso, o processo inflamatório, né, vai ativar esses fatores de transcrição da calpaína, né, das caspases, vai ativar a via catabólica e inativar a via anabólica. E a regeneração tecidual também, a miostatina, que é um fator de crescimento que é secretado no processo, também vai ficar prejudicado. Então, observem aqui, ó. Então, a gente tem o trauma, tem a lesão, né, no tecido, e aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele vai secretar citocinas. O próprio rompimento da musculatura esquelética vai liberar cálcio, certo? Esse processo também vai fazer o quê? Com que a gente faça a inibição. Quando a gente tem um trauma, um rompimento da lesão, no processo inflamatório, a gente libera uma proteína chamada de miostatina. Essa miostatina, ela vai inibir as células satélites. Para que eu tenha a regeneração do tecido muscular, eu preciso da proliferação das células satélites. Se eu não consigo proliferar essas células pela inibição pela miostatina, eu não vou conseguir regenerar o tecido. Então, é um processo em cadeia, né? As citocinas vão gerar aqui espécies reativas de oxigênio, elas vão ativar o NF-κB. O que é que o NF-κB faz? Ele vai lá no nosso DNA e ativa a transcrição de proteínas relacionadas à ubiquitinação e à marcação para a degradação, seja pelo proteassomo, seja por outras estruturas de degradação. O cálcio que aumentou aqui, né, ele vai ser captado pela mitocôndria e vai chegar uma hora que ele vai se tornar tóxico para a mitocôndria e rompe. A mitocôndria não funcionando, ela é essencial para o metabolismo da célula, então mata a célula. Esse mesmo cálcio, ele ativa a calpaína e também as caspases. Caspases, desencadeia a morte celular programada. Ativa a calpaína vai degradar proteínas e também a espectrina no citoesqueleto, gera a morte da célula. Então, tudo isso aqui, ó, o acúmulo de cálcio pelo rompimento das fibras musculares, as citocinas e proteínas secretadas no processo inflamatório do rompimento da musculatura, vão desencadear o aumento da degradação proteica. Ao mesmo tempo, né, que a gente tem aqui a inibição desse processo, a gente tem um aumento da concentração de insulina, tem a inibição da insulina no processo do trauma, porque a gente não tem o fornecimento dos nutrientes. Se eu não tenho nutriente, não vou ter a concentração elevada de insulina. Existe uma resistência à insulina após um trauma. Então, com essa resistência à insulina, vai aqui ativar essa AKT inibe a FOX0, essa FOX0 inibida, né, ela vai poder vir, inibida não, né, essa FOX0 ela vai poder atuar aqui ativando os genes da ubiquitinação para degradação, certo? Da mesma forma em que ela atua ativando a degradação
dos peptídeos. Meu Deus do céu! Chega que a AKT ela vai ativar essa TORC1 e essa TORC1 ela inibe a síntese de proteínas, essa conversão aqui dos peptídeos em proteína complexa. Então, diminui a síntese das proteínas. Se eu estou aumentando a degradação proteica, se eu estou diminuindo a síntese proteica, eu não tenho como preencher essas células satélites com proteínas, eu não tenho como formar as miofibrilas do tecido muscular esquelético. Então, acaba acontecendo a atrofia. Quando a gente tem a atrofia, a gente tem a perda de funcionalidade. A miostatina também é uma substância, uma proteína que é secretada na hora que ocorre a lesão, certo? No tecido muscular esquelético, e ela inibe a proliferação das células satélites, certo? Principalmente, né? Mas ela também vai atuar aqui, né? Que vai inibir essa molécula que favorece a síntese proteica. Então, se ela inibe a molécula que favorece a síntese proteica, então não vai ter a síntese da proteína. Mas o principal é a atuação dela sobre as células satélites. Então, qual seria a terapêutica, né? Atualmente, a gente carece de terapias eficazes que possam ajudar na regeneração e na recuperação muscular ideal imediatamente após o trauma do projétil. Então, abordagens mais inovadoras são urgentemente necessárias. E uma área promissora é a da medicina regenerativa, com avanços importantes para o tratamento relatados em termos de terapia com células satélites, terapia de agentes anticatabólicos e pró-anabólicos e terapia de fatores de crescimento angiogênicos. A gente viu lá na parte, né, da regeneração que a gente precisava tanto da interleucina 1 e 4, mas também do VEGF, né? Para que a gente tenha a angiogênese e essas células satélites que se proliferaram possam se diferenciar. Então, a gente precisa, se a gente coloca mais fatores angiogênicos, a gente favorece essa angiogênese, favorece a diferenciação das células satélites, regeneração do tecido. Se eu faço terapia com agentes anticatabólicos e pró-anabólicos, eu diminuo os impactos que a gente viu na figura anterior, no aumento da degradação proteica e na redução da síntese proteica, né? Então, isso tudo também vai favorecer que a gente acumule proteína. Se eu tenho proteína, eu consigo fazer a fibra muscular. E, por fim, a terapia com as células satélites, que é a principal pesquisa que está sendo feita atualmente, né, no processo da regeneração dos traumas balísticos, porque os inúmeros processos que acontecem após o trauma inibem a proliferação e a diferenciação dessas células satélites. Então, se eu pego e faço uma terapia direta com essas células, eu favoreço a regeneração do tecido. Então, tá aqui, né? Teve o trauma, e aí o tratamento inovador que está sendo feito agora é utilizar tanto moduladores, né, das células satélites, não diretamente se aplicar às células satélites no organismo, podem também se utilizar as células tronco satélites nessa regeneração da musculatura esquelética, mas também pode se utilizar os moduladores que vão ativar essa proliferação, da mesma forma que aquilo que o macrófago secreta vai ativar e diferenciar, se utiliza uma concentração a mais para favorecer mais ainda esse processo. Além disso, a gente tem o uso, né, dos componentes que evitam a degradação proteica e favorecem a síntese proteica para que a gente tenha um acúmulo de proteínas para diferenciação correta e funcional nas miofibras. E, por fim, a gente tem a terapia angiogênica, que é o emprego de fatores angiogênicos para favorecer a angiogênese. Se essa angiogênese está favorecida, ela favorece a diferenciação eficaz das células satélites e aí a regeneração do tecido. Ok?